irmãos, bom dia, graça e paz. Bom estarmos aqui para louvarmos o nome do Senhor, para ouvirmos a sua palavra santa. Seguindo aquela sequência de falar de todas as perguntas do breve catecismo do SBC, fazemos uma pequena reflexão sobre cada uma delas. Estamos na pergunta 2. Para isso, nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. A palavra de Deus nos diz assim em Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Visto que muitos houve que entenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio deram testemunhas, foram testemunhas oculares, ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de apurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém? Então, versículo 4. Esse versículo vai falar, está falando de Lucas escrevendo a Teófilo, no Evangelho, depois já escreveu o livro de Atos dos Apóstolos também. Ele diz que ele quer dar detalhadamente, em ordem, escrito, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E o versículo de número 4, ele diz a razão para isso. Qual o objetivo que é pretendido? E o objetivo é claro, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Ter certeza daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente crê, em outras palavras, está bem fundamentado, é essencial para a gente não ser abalado por qualquer vento de doutrina, por alguma provação que a gente venha a passar, ter certeza, ter convicção. Isso é o que a gente vê na Bíblia. E os nossos irmãos, como dissemos lá, quando falamos da primeira pergunta, demos uma breve introdução, aqueles irmãos, lá na Assembleia de Westminster, em 1643, a partir do dia 1º de julho, 121 teólogos debateram, estudaram os assuntos inerentes à fé, e na segunda pergunta eles se dedicaram exatamente àquilo que é principal para todos nós, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. E a pergunta foi a seguinte: que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de glorificar e gozar? Que regra Deus nos deu na maneira para nos orientar na maneira de glorificar e gozar? Ou seja, de vivermos a nossa vida prática e de fazermos culto a Ele. Só por essa pergunta, a gente já tem a ideia de que o culto não é uma invenção nossa e não pode ser feito de acordo simplesmente com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, e para se adequar bem à nossa época, também não é daquela forma que eu me sinto melhor. Não é. Tem uma regra, um princípio estabelecido por Deus. E qual é? A resposta é a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. São a única regra pela qual nós devemos dirigir a maneira de glorificar e o adorar. A palavra de Deus está nas Escrituras, na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento. É a regra, é a única regra na maneira de glorificar e o gozar. Outra maneira de responder isso, a gente tem
já bem massificado aí para os irmãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nos princípios da reforma, que a gente chama de os 5 solas, nós temos uns princípios que só as Escrituras, somente as Escrituras. Isso é muito importante para cada um de nós. Se você lembrar, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 27 a 43, a gente vê aqueles viajantes ali, os discípulos, no caminho de Emaús, entristecidos, conversando a respeito dos últimos acontecimentos, e um terceiro viajante, que eles não conhecem de imediato, que é Jesus, se aproxima deles. E quando a conversa se dá, e eles dizem: você não estava onde você estava, né? É o único cristão de Jerusalém que não sabe das últimas coisas, pelo quais. Aí eles falaram de Jesus, que tinha sido morto, crucificado, morto, sepultado. Eles pensavam que ele seria a esperança de Israel, mas agora já tinham 3 dias, né? Que eles faziam 3 dias que estava morto. E aí ele disse: comece a estudar de coração para entender todas as Escrituras. E começando por Moisés, expôs de todas as Escrituras. Então o próprio Senhor Jesus, ele podia ter dito diante daqueles discípulos entristecidos por causa da sua morte, ele podia dizer: eis-me aqui, eureka, apareci, tcharam, estou aqui. Não, ele começou a expor todas as Escrituras. Por quê? É pela verdade que nós somos livres. A verdade da palavra de Deus, ela nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os saduceus, Jesus disse que eles erravam porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Há um outro texto, lá em Lucas, no capítulo 16, 19 a 31, trata da morte do rico e do Lázaro. E você deve lembrar que o Lázaro, o pobre, foi levado para o seio de Abraão, pelos anjos, e o rico veio achar-se no inferno, lugar de tormento, dor. E ele viu ao longe, olhou o Lázaro, no seio de Abraão, e falou para Abraão, né, o pai de Abraão: olha, eu tenho 5 irmãos, permita que Lázaro vai lá e fale para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E qual foi a resposta de Deus ali, especificado pelo pai Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a revelação. Ouçam a revelação. Mas não, pai Abraão, retrucou, né? Se alguém ressuscitar dentro de nós, eles vão acreditar. Se alguém for lá e falar com eles como que é isso aqui, eles vão acreditar. E a resposta foi: olha, se eles ouvirem a lei, os profetas, tão pouco vão acreditar, né? É necessário que se ouça a lei e os profetas, ou seja, as Escrituras. Segundo Timóteo, e a gente está vivendo aí o mês da família, né? Estamos no encerramento do mês da família. Segundo Timóteo 3, 15 a 17, é um texto que fala tanto da importância da Bíblia e, sobretudo, da importância da família. E assim para Timóteo: que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, sabendo de quem aprender. A gente fala Timóteo, Eunice, vó, mãe e vó de Timóteo. Então, que sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lá em João, no capítulo 15, a gente tem Jesus como a videira verdadeira, nós
bem-aventurado que aquele que permanece nele, disse Jesus, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nesse texto, Jesus ele vai falar sobre a lei, sobre o testemunho. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós. A necessidade que temos de que a palavra de Deus permaneça na nossa vida. A chave do sucesso para Josué, quando ele substituiu Moisés, grande líder, o maior líder de Israel, qual foi? Não cesse, Josué capítulo 1, 8, 9, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, de dia, de noite, para fazeres tudo quanto nele está escrito. Então, serás bem-sucedido por onde quer que andares. Então, não cessar de falar, meditar o tempo todo, guardar no coração e executar, e fazer. Não é só saber, é saber e fazer tudo quanto nele está escrito. E aí é a chave do sucesso, da vitória, como no Salmo 1, do bem-aventurado. Tudo que ele fizer será bem sucedido, vai prosperar, vai ser como as folhas secas de uma árvore que são levadas pelo vento. Mas por quê? Porque ele guarda a palavra de Deus. E respondendo, quem sabe, aos mais espiritualistas, a gente lê em Gálatas 1, 8 e 9, o apóstolo Paulo dizendo assim: e mesmo se nós, ou um anjo vindo dos céus, não está falando de um demônio que veio do inferno, nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, nos pregue evangelho que vai além deste, seja anátema, maldito, e uma fórmula que reitere outra vez fugido. Se nós, um anjo vindo do céu, nos pregar o evangelho que vai além deste que estamos anunciados, seja anátema, quer dizer, você não vai acreditar. Quantas e quantas vezes nos nossos dias nos aparece gente dizendo: mas Deus me falou, Deus me disse. Se for além daquilo que Deus falou, se for além daquilo que está na Escritura, por mais espiritual que apareça, por mais aparência de espiritualidade que tenha, a gente não deve acreditar, porque está acrescentando ou tirando algo da palavra de Deus. E o Evangelho de João, lá no finalzinho, o Evangelho de João chama os milagres de Jesus de sinais, são 7 sinais, e lá no finalzinho, capítulo 20, versículo 32, na verdade, Jesus operou entre os seus discípulos muitos outros sinais. Até uma hipérbole, se todos fossem registrados, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aí diz: mas estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida no seu